Numa jornada através dos mistérios profundos da Bíblia, convido você a mergulhar conosco no canal Arqueologia da Fé. Hoje, exploraremos 4 enigmas fascinantes que ecoam através das páginas sagradas, revelando segredos enterrados no tecido do tempo. Antes de adentrarmos esse universo de descobertas, quero convidá-lo a se acomodar, abrir sua mente para a sabedoria ancestral. E se ainda não o fez, inscrever-se para embarcar conosco nessa jornada de reflexão e compreensão. Seja bem-vindo ao canal Arqueologia da Fé, onde desvendar os mistérios da espiritualidade é mais do que uma busca, é uma paixão que compartilhamos. Pronto para explorar os segredos que moldaram nosso entendimento da fé? Então, vamos começar. Primeiramente, considere o mundo antes do dilúvio conforme descrito no livro de Gênesis. Os primeiros capítulos pintam um quadro vívido de um mundo vastamente diferente que existia antes do grande dilúvio. A história de Caim e Abel se desenrola, com o assassinato de Abel por Caim marcando o início de uma descida para um pecado imenso. A punição de Deus leva Caim à terra de Nod, onde ele estabelece uma cidade chamada em homenagem ao seu filho Enoque. Infelizmente, as maneiras assassinas de Caim foram transmitidas pela linha de sua família. Encontramos um homem se vangloriando de sua violência quando chegamos ao tataraneto. Após apenas 4 capítulos do projeto perfeito de Deus, as pessoas já estão se envolvendo em derramamento de sangue e desafiando seu plano para o casamento. Em contraste com a linhagem de Caim, Deus estabelece uma nova árvore genealógica, dando a Eva um filho chamado Sete, em lugar de Abel. Como seu falecido irmão, Sete exemplificou o mesmo tipo de adoração, e as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em conexão com ele. À medida que os filhos de Adão e Eva cresceram, eles tomaram esposas e iniciaram suas próprias famílias. Com o tempo, a população começou a aumentar constantemente. Sete, um dos filhos de Adão, também teve descendentes como Enoque, Matusalém e, eventualmente, Noé. Esta linhagem de pessoas era notável, carregando a semente da primeira união da humanidade com os anjos caídos. Apesar de suas vidas longas e sabedoria profunda, essas pessoas antigas não eram imunes aos problemas que frequentemente afligem a humanidade. Questões como ciúmes, raiva e, às vezes, até violência surgiram. Gênesis 5 nos dá a primeira impressão de Enoque. Há um primeiro Enoque que era filho de Caim. Este é um Enoque diferente. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento registrado, pois Deus simplesmente o levou antes do primeiro dilúvio. Músicos também fizeram sua aparição. Jubal, outro descendente de Caim, foi o pai de todos aqueles que tocam harpa e flauta. Esses papéis permitiram que a sociedade se tornasse mais complexa e organizada, preparando o terreno para formas mais avançadas de civilização. Em resumo, antes do dilúvio, a humanidade se expandiu e diversificou. As famílias se transformaram em tribos, os papéis se transformaram em profissões, e a civilização deu seus primeiros passos. A invasão dos Nefilins acrescenta outra camada ao mistério. Satanás, o comandante autodesignado do Reino das Trevas, convocou suas legiões do mal para infiltrar a humanidade, poluindo a linha genética e levando ao nascimento dos Nefilins ou gigantes. Essa invasão satânica do Gênesis 6 corrompeu o mundo inteiro. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens. É mais preciso ver os filhos de Deus como demônios, anjos em rebelião contra Deus, ou homens possuídos exclusivamente por demônios, e as filhas dos homens como mulheres humanas. A maldade da humanidade nos primeiros capítulos do Gênesis, especificamente em Gênesis 6:2-5, pinta um quadro do mundo antes do dilúvio. A terra não era um lugar de paz ou bondade, mas sim cheia de pecado, violência e corrupção moral. Imagine um mundo onde as pessoas são consumidas por seus desejos, sempre buscando fazer o que querem, independentemente do custo para os outros. Honestidade, integridade e bondade não são virtudes celebradas ou mesmo compreendidas. Em vez disso, engano e manipulação governam o dia. Todos estão por si mesmos, e o próprio tecido da sociedade é rasgado pelo egoísmo e maldade. Nesse ambiente, as famílias não são santuários de amor e apoio, mas campos de batalha de engano e traição. Os vizinhos não cuidam uns dos outros, eles buscam explorar uns aos outros. Os governos não são instituições de justiça, mas sim sistemas de opressão, mantendo a dominação dos poderosos sobre os fracos.
Agora, insira neste mundo caótico um desenvolvimento incomum: os Nefilins. Os Nefilins eram únicos e diferentes das pessoas comuns, eram fortes e maiores que a vida, mas eles tornaram os problemas do mundo ainda piores. Eram admirados, temidos e talvez até adorados, afastando as pessoas ainda mais do verdadeiro Deus que as criou. Sua força os tornou objetos de fascinação, mas eles eram parte de um mundo que estava se afundando cada vez mais no caos e no pecado. Foi nesse contexto que Deus viu a maldade da humanidade, o declínio espiritual e moral. A humanidade, a joia da criação, havia se perdido. Em vez de viver em harmonia uns com os outros e com o mundo, as pessoas estavam consumidas por violência, maldade e engano. Deus olhou para sua criação e sentiu uma tristeza imensa. A Bíblia diz assim: o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso cortou-lhe o coração. Gênesis 6:6. Foi uma tristeza divina, uma tristeza profunda que transcendia a compreensão humana. Imagine um pai devastado pelas ações de um filho desviado, mas infinitamente amplificado. E assim, em sua grande dor, Deus tomou uma decisão difícil. Deus ficou chateado com as ações das pessoas que ele fez e não teve outra opção a não ser curar um mundo afundando no caos. Então, conhecer o mundo antes do dilúvio é conhecer o mundo durante o tempo de Noé. Como era o tempo de Noé? Lucas 17, 20 e 6:30. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Semelhantemente, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Jesus usou esse tempo para explicar que o mundo estava seguindo com suas atividades diárias, como comer, beber e se casar. Todos continuavam com suas vidas. As condições antes do dilúvio e antes do julgamento de Sodoma e Gomorra eram terríveis, mas a maldade era aceita como usual e rotineira. Não há nada intrinsecamente pecaminoso em nenhuma dessas atividades. O problema era que estavam tão imersos nessas atividades que não reconheciam os dias em que estavam vivendo. Eu resumiria esse problema em uma palavra: materialismo. Eles estavam tão imersos no material que não tinham mais compreensão ou alerta para o espiritual e o eterno. Em segundo lugar, a verdade sobre a escada de Jacó. Jesus explicou a verdade sobre a escada de Jacó. A história da escada de Jacó tem fascinado as pessoas há muitos anos. A expressão escada de Jacó tornou-se comum, usada como título de um filme, um livro, uma flor e até mesmo como o nome de um dispositivo eletrônico. Mas de onde veio essa expressão em primeiro lugar? Em Gênesis 28, a frase escada de Jacó é mencionada. Jacó, o futuro pai da nação de Israel, estava fugindo de seu irmão gêmeo Esaú. Jacó decidiu acampar sob as estrelas, sozinho e em fuga, com nada além de uma pedra como almofada. Neste ponto da vida de Jacó, seu coração provavelmente estava cheio de arrependimento pelo passado, solidão no presente e incerteza sobre o futuro. Mas então a história dá uma guinada monumental. Gênesis 28, 11 e 12. E aconteceu que, chegando a um lugar, ali passou a noite, porque o sol era já posto, e tomou uma das pedras do lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Este é o primeiro encontro sobrenatural de Jacó com Deus, e ele se assemelha ao de Abraão em Gênesis 15. Vale ressaltar que Jacó tem quase a mesma idade que Abraão tinha quando Deus o mandou deixar sua casa e viajar para uma nova terra. Quando Jacó acordou de seu sono, ele sabia exatamente o que havia acontecido. Ele concluiu: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Em seu encontro com Natanael, o Senhor Jesus fez uma aparente referência a esse incidente. João 1:49-51. Natanael respondeu-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe:
Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A escada ilustra a relação entre Deus e o homem. Ela mostra que o Deus que criou o universo deseja um relacionamento próximo com sua criação, especialmente com a humanidade, e que ele é quem inicia essa conexão, discussão e amizade. Assim como a escada de Jacó ilustrou a conexão entre Deus e os homens, Jesus Cristo é a conexão espiritual, o mediador e a escada para preencher a lacuna criada pelo pecado entre Deus e os homens. Jesus Cristo iniciaria uma nova aliança espiritual disponível a todos. Ele trocaria nossos pecados por sua justiça, permitindo-nos conhecer a Deus e desfrutar do relacionamento íntimo que ele pretendia desde o início. Jesus era realmente o Filho de Deus. Até mesmo o soldado romano na cruz declarou isso. Como cristãos, vemos esse sonho de Jacó como altamente simbólico, representando o mediador Jesus Cristo, que veio à Terra e tornou-se essa escada ou passagem para nos reconectar ao relacionamento com Deus, que foi cortado por causa do pecado. Terceiro, quais são os três céus? Os três céus. Quando a palavra céu é usada na Bíblia sem uma conotação simbólica, ela se refere mais comumente a um dos três reinos. Como consequência, descobrimos que a Bíblia fala de mais de um céu. O primeiro céu, o céu atmosférico. Os céus atmosféricos incluem o ar que respiramos e o espaço que cerca imediatamente a Terra. O segundo céu, o céu celestial. Quando o termo céu é usado, refere-se ao espaço exterior ou ao que é comumente conhecido como o céu estelar. Isso engloba o Sol, a Lua e as estrelas. O terceiro céu, o céu como o lar de Deus. De acordo com as Escrituras, há um local específico conhecido como céu, onde se diz que Deus reside. O céu é chamado de presença de Deus. Qual é a sua visão do céu? Você acredita que existe um local como este? Se for o caso, é um lugar cheio de luz etérea e canções, onde corais adoram a Deus em um cenário deslumbrante e intricadamente projetado? Paulo nos dá um vislumbre. Paulo compartilha suas visões e revelações do Senhor. 2 Coríntios 12, 1-2. Em se gloriar é necessário, embora não seja vantajoso, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Paulo identifica esse terceiro céu como o paraíso. A palavra paraíso origina-se do persa e o capacitou a transmitir a mensagem de Deus às gerações futuras. Essa visão ajudou significativamente Paulo a completar sua missão. Passagens como esta nos fornecem o conceito frequentemente associado ao céu, pureza ou santidade. As palavras faladas nesse lugar são tão sagradas que não podem ser repetidas fora dele. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que realmente se arrependeram e perseveraram na vida de fé. Ezequiel documenta uma cena semelhante ao trono enquanto observava. Ezequiel 10, 8-15. Em resumo, os três céus, o atmosférico, o celestial e o céu como o lar de Deus. Finalmente, quem são os 24 anciãos na sala do trono de Deus? Na sala do trono de Deus, há uma presença notável. Um círculo de 24 anciãos vestidos com túnicas brancas e coroados de ouro, sentados em tronos ao redor do trono principal. Isso nos leva a perguntar: quem são essas figuras e por que estão lá? Além disso, qual é a significância dos 24 anciãos e qual é o papel deles? João, em sua visão, testemunha 24 anciãos se prostrando diante do trono de Deus, lançando suas coroas diante dele e declarando: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4:4. Esses anciãos, junto com as 4 criaturas viventes ao redor do trono, se prostram diante de Deus, reconhecendo sua soberania como o Criador de todas as coisas. A descrição deles como vestidos de branco e coroados de ouro sugere uma posição de autoridade e realeza. Este é um sinal de vitória para aqueles que perseveraram em sua fé. Há pelo menos 13 visões sobre a identidade deles, desde as 24 estrelas ou juízes nos céus até uma representação mais direta de completude e abrangência. Os anciãos estão sempre associados às 4 criaturas viventes ao redor do trono. Junto com elas, lançam suas coroas diante de Deus e declaram:
Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Apocalipse 4:1. Além disso, a palavra grega que foi traduzida aqui como anciãos nunca é usada para se referir a anjos. Em vez disso, ela é sempre usada para se referir a homens, e mais especificamente, a homens de uma certa idade que atingiram a maturidade e são capazes de liderar. Em resumo, os 24 anciãos na sala do trono de Deus são figuras associadas à autoridade e à realeza, representando aqueles que perseveraram na fé e reconhecem a soberania de Deus como Criador de todas as coisas. Essa imagem é reforçada pelo fato de que eles lançam suas coroas diante de Deus em adoração,